Olá, meu amigo, minha amiga. Paz seja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba de algo muito importante. Você não chegou aqui por acaso. Se hoje o seu coração está apertado, se as contas não fecham, se as portas parecem travadas e o medo do futuro insiste em bater à sua porta, esta oração é para você. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez esteja fazendo tudo certo e ainda assim nada parece dar resultado. E no silêncio da noite, a única pergunta que ecoa é: Deus, até quando? Hoje, eu quero te conduzir por uma mensagem e uma oração que vai marcar um antes e um depois na sua fé. Não por palavras mágicas, mas por um alinhamento profundo entre o seu coração e a provisão de Deus. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante. Prepare o seu coração. Porque existe um princípio espiritual antigo revelado nas Escrituras, que, quando ativado com fé, muda ambientes, quebra ciclos e abre portas. E hoje você vai entender isso. Existe um tipo de oração que não sai pela boca. Ela sai da alma. É o clamor de quem acorda já preocupado, de quem olha para o celular com medo de mensagens de cobrança, de quem trabalha, se esforça, tenta, mas sente que está sempre correndo atrás, nunca alcançando. Se você está vivendo isso, eu quero te dizer com toda clareza: Deus não ignora esse clamor silencioso. A Bíblia nos ensina que o Senhor conhece até mesmo os pensamentos mais profundos do coração. E muitas vezes, quando faltam palavras, as lágrimas falam por você. Talvez você não tenha forças nem para pedir mais. Talvez sua oração tenha se resumido a um suspiro cansado, a um "me ajuda, Deus". E saiba, isso também é oração. A urgência que você sente não é falta de fé. É o reflexo de um coração sobrecarregado por responsabilidades, contas, decisões difíceis e medo de falhar. E Deus não despreza isso. Pelo contrário, é nesse lugar de fragilidade que Ele começa a agir com poder. Hoje eu declaro: o seu clamor chegou diante do trono de Deus. Eu decreto: nenhuma lágrima foi desperdiçada. Eu recebo pela fé. Respostas estão sendo liberadas. Mas antes da prosperidade se manifestar no bolso, ela precisa nascer no espírito. E é isso que vamos construir juntos, passo a passo, a partir de agora. Permaneça aqui. Não saia. Porque o que Deus vai fazer começa no invisível, mas termina no palpável. Existe algo que poucas pessoas compreendem quando estão passando por dificuldades financeiras. Deus está observando detalhes que ninguém mais percebe. As pessoas veem apenas o resultado, veem a conta atrasada, veem a limitação, veem o não que você recebeu. Mas Deus vê o processo. Ele vê o esforço silencioso. Ele vê as noites mal dormidas. Ele vê quando você abre mão de si mesmo para honrar compromissos. Ele vê quando você continua sendo fiel, mesmo com pouco. Há momentos em que a luta financeira deixa de ser apenas um problema material e se transforma numa oração viva. Cada passo dado com medo, mas ainda assim dado. Cada decisão tomada com o coração apertado, mas com honestidade. Tudo isso sobe como incenso diante de Deus. Talvez você pense: se Deus está vendo, por que ainda não mudou? Essa pergunta não é rebeldia, é dor. E Deus entende isso. O que muitas vezes não percebemos é que Deus trabalha em camadas. Enquanto você pede prosperidade urgente, Ele também está te protegendo de caminhos que parecem bons, mas trariam prejuízos maiores. Enquanto você clama por provisão, Ele está alinhando pessoas, oportunidades e tempos certos. Hoje, eu declaro sobre a sua vida: Deus está atento à sua causa. Eu decreto: o céu está em movimento, mesmo que seus olhos ainda não vejam. Eu recebo pela fé. Aquilo que parecia esquecido será lembrado por Deus no tempo certo. Se você sente que tem carregado esse peso em silêncio, saiba: o silêncio não anulou sua oração. Pelo contrário, ele a tornou mais profunda. Quando o dinheiro falta, não falta só recurso. Falta tranquilidade. Falta descanso.
falta paz. Você começa a viver em estado de alerta constante. Cada decisão parece perigosa. Cada gasto vira um conflito interno. E sem perceber, a fé que antes era leve começa a se tornar cansada. Talvez você ainda ore. Talvez ainda creia. Mas lá no fundo, uma voz silenciosa começa a dizer: e se não der certo? E se nada mudar? E se Deus não responder? Esses pensamentos não fazem de você alguém fraco. Eles revelam apenas um coração sobrecarregado. A Bíblia nos mostra que até grandes homens e mulheres de fé passaram por momentos de escassez e dúvida. O problema não é sentir o peso. O problema é carregá-lo sozinho. Quando a escassez se prolonga, ela tenta nos convencer de 3 mentiras perigosas: que Deus se esqueceu, que você não é digno de prosperar e que essa situação nunca vai mudar. Hoje, nós quebramos essas mentiras. Eu declaro: Deus não se esqueceu de você. Eu decreto: a sua identidade não é a escassez, mas a provisão do Pai. Eu recebo pela fé. Esse ciclo emocional começa a ser quebrado agora. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Sinta esse peso sendo entregue. A fé não desapareceu da sua vida. Ela apenas ficou cansada de lutar sozinha. E a partir de hoje, você não luta mais só. Uma das verdades mais libertadoras da palavra de Deus é esta: a falta não vem de Deus. Desde o início das Escrituras, vemos um Deus que cria, supre e sustenta. Um Deus que prepara antes mesmo da necessidade surgir. Um Deus que conhece o amanhã e já trabalha hoje. A escassez pode existir no mundo, mas ela não define o caráter de Deus. A Bíblia nos revela que o Senhor é pastor e nada nos faltará. Isso não significa ausência de desafios, mas significa presença de provisão, mesmo em tempos difíceis. Muitas vezes, fomos ensinados a associar espiritualidade com sofrimento constante, como se prosperar fosse sinal de desvio. Mas a palavra mostra que Deus se agrada quando seus filhos vivem com dignidade, paz e sustento. Prosperidade à luz da fé não é luxo. É ter o necessário sem medo. É dormir em paz. É honrar compromissos. É poder ajudar sem se machucar. Hoje eu declaro: você não foi criado para viver refém da falta. Eu decreto: a provisão de Deus começa a se revelar de forma clara na sua vida. Eu recebo pela fé. Uma nova mentalidade está sendo gerada em você agora. Permita que essa verdade se instale no seu coração. Não lute contra ela. Não se sinta culpado por desejar estabilidade. Deus não é um Deus de escassez. Ele é Pai, e Pai cuida. Essa é uma das perguntas mais difíceis de lidar no coração. Se eu oro, por que as portas continuam fechadas? Talvez você esteja fazendo tudo o que sabe fazer, orando, confiando, tentando manter a fé viva, e ainda assim as respostas parecem atrasadas. Isso gera confusão, gera frustração e, em muitos casos, gera culpa. Mas escute com atenção: portas fechadas não significam abandono. Na espiritualidade bíblica, portas se fecham por razões que muitas vezes só fazem sentido depois. Há portas que se fecham para te proteger. Outras se fecham para te amadurecer. E há portas que se fecham apenas porque ainda não é o tempo certo. Deus trabalha com uma visão completa, enquanto nós vemos apenas um pedaço da estrada. O que hoje parece atraso, amanhã se revela como livramento. Talvez você estivesse prestes a entrar em algo que drenaria ainda mais suas forças. Talvez aquela oportunidade que não deu certo te levaria a um ciclo ainda mais pesado. E Deus, em sua misericórdia, disse não por amor. Hoje eu declaro: toda porta fechada que gerou dor será compreendida no tempo certo. Eu decreto: nenhuma porta fechada será definitiva quando Deus decidir agir. Eu recebo pela fé. As portas certas começarão a se alinhar. Não interprete o silêncio como rejeição. Não confunda espera com castigo. Deus não atrasou. Ele está preparando algo que não vai te envergonhar. Permaneça, confie. Porque quando a porta certa se abrir, você vai entender por que as outras precisaram se fechar.
Existe um conflito silencioso dentro de quem precisa de prosperidade urgente. O coração pede agora, mas o céu trabalha em um ritmo diferente. A urgência que você sente é real. As contas têm data. As responsabilidades não esperam. O medo do amanhã não tira férias. Deus sabe disso. Ele não é insensível à sua pressão. Mas o tempo de Deus não é demora. É precisão. Enquanto você vê apenas o relógio, Deus vê o processo inteiro. Ele vê o que precisa ser curado, ajustado, fortalecido e preparado antes da liberação da bênção. Se Deus entregasse tudo no momento exato da sua dor, talvez você não conseguisse sustentar o que pediu. Prosperidade sem estrutura emocional pode virar peso. Recurso sem direção pode virar angústia. Hoje eu declaro: o tempo de Deus está trabalhando a seu favor. Eu decreto: nenhuma espera será desperdiçada. Eu recebo pela fé. O que vem será maior do que o atraso que você sentiu. Confiar no tempo de Deus não é desistir. É descansar sabendo que Ele não erra o momento de agir. E quando o céu decide, tudo muda de uma vez. Há algo muito doloroso em perceber que certas situações parecem se repetir na nossa vida. Você luta, respira aliviado por um tempo e depois tudo volta. As dívidas retornam. O medo reaparece. A insegurança financeira bate outra vez à porta. Isso cansa a alma. Muitas pessoas não estão apenas enfrentando uma fase difícil, estão presas em ciclos. Ciclos emocionais, mentais e espirituais que se retroalimentam. O medo gera decisões apressadas. As decisões apressadas geram prejuízos. Os prejuízos reforçam o medo. E assim o ciclo continua. Mas hoje eu quero te lembrar de algo essencial. Ciclos não são eternos quando Deus entra na história. Na Bíblia, vemos Deus quebrando padrões antigos, encerrando histórias de escassez que duravam gerações. Quando Ele age, o que se repete perde a força. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é sempre problema. Talvez tenha aprendido a viver esperando o pior. Isso não é culpa sua, mas pode ser transformado. Hoje, nós declaramos juntos. Eu declaro. O ciclo de medo está sendo quebrado. Eu decreto. A repetição da escassez perde autoridade sobre a minha vida. Eu recebo pela fé. Um novo tempo começa agora. Feche os olhos por um instante. Visualize essa corrente sendo rompida. Veja-se respirando com mais leveza, vivendo com mais clareza, decidindo com mais paz. Você não está condenado a repetir o passado. Em Deus sempre existe um novo começo. Há um princípio espiritual antigo e poderoso. As palavras não apenas expressam a fé, elas moldam ambientes. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é metáfora. É uma lei espiritual. Quando a escassez se prolonga, o ambiente começa a ser dominado por palavras de medo, reclamação e derrota. Mesmo sem perceber, você pode estar declarando aquilo que não deseja viver. Mas hoje isso muda. A oração não é apenas um pedido. Ela também é uma declaração de autoridade espiritual. Quando você diz declaro, você está alinhando sua voz com a verdade de Deus. Quando você diz decreto, você está rejeitando aquilo que não vem do céu. Quando você diz recebo, você está abrindo espaço para a manifestação da provisão. Hoje eu declaro sobre a sua casa um novo ambiente espiritual. Eu decreto. A escassez perde espaço onde a fé é verbalizada. Eu recebo pela fé o favor de Deus circulando onde antes havia medo. Agora faça isso comigo. Respire fundo. Coloque a mão sobre o coração. E em silêncio diga: eu recebo a provisão de Deus. A partir de hoje vigie suas palavras. Não para se condenar, mas para se alinhar. Porque quando a oração muda o ambiente, a realidade começa a se obedecer. Existe um momento muito específico na vida financeira em que a fé é mais testada, quando os números simplesmente não fecham. Você faz as contas, refaz, corta o que pode, e mesmo assim, falta. É nesse lugar que a mente grita e o coração se desespera, porque a lógica diz não vai dar. Mas a fé sussurra, confia.
Confiar quando tudo está sobrando é fácil, mas confiar quando falta é um ato profundo de entrega espiritual. A Bíblia nos mostra que Deus muitas vezes age fora da lógica humana. Ele supre de onde não esperamos. Ele move pessoas. Ele cria caminhos onde não havia. Confiar não é negar a realidade, é reconhecer que a realidade não limita a Deus. Hoje eu declaro: a sua fé não será refém dos números. Eu decreto: a provisão virá por caminhos que você não controla. Eu recebo pela fé socorro no momento certo. Respire fundo mais uma vez. Solte a necessidade de entender tudo agora. Entregue a ansiedade do como. Quando você aprende a confiar mesmo sem ver, algo se ajusta dentro de você. E esse ajuste interior precede o milagre exterior. Existe uma verdade espiritual que quase nunca é ensinada com profundidade. Receber também exige preparo. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas por dentro ainda carregam culpa, medo ou sensação de não merecimento. E isso cria um bloqueio silencioso. Talvez lá no fundo você pense: prosperidade não é para mim. Eu sempre lutei demais. Se vier, vai embora rápido. Esses pensamentos não são maldade, são feridas. Deus não quer apenas te dar recursos. Ele quer curar a forma como você se enxerga. Prosperidade sem identidade gera insegurança, mas prosperidade com identidade gera descanso. Hoje é dia de alinhar o coração. Eu declaro: eu sou filho, eu sou filha e posso receber do meu Pai. Eu decreto: toda culpa ligada ao dinheiro perde força agora. Eu recebo pela fé uma nova consciência de merecimento saudável. Feche os olhos por um instante. Imagine-se recebendo boas notícias sem medo. Imagine-se pagando contas com paz. Imagine-se ajudando alguém sem ansiedade. Isso não é fantasia. É treinamento espiritual do coração. Deus não te abençoa para te confundir. Ele te abençoa para te estabelecer. Prepare-se, porque quando o coração está pronto, a bênção encontra espaço para permanecer. Agora eu te peço algo muito simples, mas muito importante. Se puder, feche os olhos. Respire fundo, lentamente, e permita que tudo o que está fora deste momento fique em silêncio. Este é um tempo de entrega. Senhor Deus, Pai de misericórdia e provisão, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração humilde e aberto. Tu conheces cada pessoa que ora comigo neste instante. Conheces as contas, as dívidas, as portas fechadas, os medos escondidos, as noites mal dormidas. Nada te é oculto. Pai, em nome da fé que nos sustenta, nós declaramos que a escassez não governa mais este lar. Nós decretamos que toda opressão financeira perde força agora. Nós recebemos pela fé a Tua provisão justa, santa e necessária. Onde houve atraso, que venha alinhamento. Onde houve confusão, que venha clareza. Onde houve portas fechadas, que portas certas se abram. Senhor, visita contratos, oportunidades, decisões e caminhos. Move pessoas certas. Cala vozes que geram medo. Fortalece este coração cansado. Agora diga em silêncio com fé: eu declaro prosperidade segundo a vontade de Deus. Eu decreto portas abertas. Eu recebo provisão sem medo. Pai, tira o peso da culpa. Remove o espírito de escassez. Ensina-nos a confiar sem ansiedade. Que a paz que excede todo entendimento comece agora a guardar a mente e o coração de cada um que ora comigo. Respire fundo mais uma vez. Sinta a leveza. A entrega foi feita. Existe um momento muito sagrado depois da oração verdadeira. É o momento do descanso. Não é quando tudo já se resolveu. É quando o coração decide confiar, mesmo antes de ver. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez as contas ainda estejam ali. Mas algo dentro de você já começou a se alinhar. Esse é o descanso espiritual. A Bíblia nos ensina que há uma paz que não depende de explicações. Ela simplesmente guarda o coração. Ela silencia o medo. Ela interrompe o desespero. Hoje você entregou o que pesava. Você colocou diante de Deus aquilo que te cansava.
E quando a entrega é sincera, Deus assume o controle. Eu declaro: você não carrega mais esse fardo sozinho. Eu decreto: a ansiedade perde espaço onde a confiança foi semeada. Eu recebo pela fé dias mais leves, mesmo antes das respostas visíveis. Permita-se descansar esta noite. Permita-se respirar com mais calma. Você fez o que precisava ser feito. Confiou. E quando confiamos, Deus trabalha. Se você chegou até aqui, é porque o seu coração estava precisando desse encontro. Hoje, nós aprendemos algo muito importante. Prosperidade urgente não começa no dinheiro, começa na alma. Começa quando o medo é entregue, quando a culpa é solta, quando a fé cansada é acolhida. Deus não ignora a sua necessidade. Ele não minimiza a sua dor. Ele não se atrasa. Ele age no tempo certo, da forma certa, com cuidado e amor. Leve com você estas verdades. Você não está esquecido. Sua luta foi vista. Sua oração foi ouvida. Sua história não terminou na escassez. Agora, onde você estiver, faça mais uma coisa comigo. Coloque a mão sobre o coração. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos não apenas pelo que virá, mas pela paz que já recebemos. Entregamos o amanhã em tuas mãos. Confiamos que portas se abrirão, caminhos se alinharão e provisão chegará no tempo certo. Nós declaramos descanso. Nós decretamos esperança. Nós recebemos direção. Que a paz permaneça. Que a fé seja renovada. E que a prosperidade venha como fruto da tua vontade. Amém. Se essa oração falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje. Escreva nos comentários: eu recebo a provisão de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza. Até o próximo momento de oração.